No primeiro domingo desse tempo santo, o custódio da Terra Santa cruzou o limiar da barreira de separação, símbolo silencioso de anos de sofrimento, na terra que viu nascer o Príncipe da Paz, Belém. Dom Rana Jaluf, vigário apostólico latino de Alepo, nos atualiza sobre os últimos acontecimentos depois que domingo, 1º de dezembro, o míssil atingiu o prédio da Escola da Custódia da Terra Santa, causando graves danos. No dia 26 de novembro, a Subcaim, a Sociedade de São Paulo e o Caminho Neocatecumenal apresentaram em Roma a nova edição da Bíblia comentada em árabe. Participaram do evento cristãos árabes de diferentes ritos, juntamente com seus bispos. Abre-se em Jerusalém o processo de canonização para a irmã Maria da Trindade, Clarissa do Mosteiro Santa Chiara. Entrevistamos com exclusividade o vice-postulador Frei Ulisses Zarza, da Custódia da Terra Santa. No primeiro domingo do Santo Advento, o custódio da Terra Santa atravessou o portão do muro de separação, que é testemunho silencioso de longos anos de sofrimento na terra onde nasceu o Príncipe da Paz, Belém. Com a sua entrada oficial em Belém, o Padre Paton anuncia o início do tempo do Advento em meio às feridas da história e recorda que a luz que brilhou na Gruta da Natividade há 2000 anos continua a iluminar o caminho para o amor e a paz. No dia 30 de novembro, ao longo da Rua da Estrada e do Arco Al-Zahara, caminhando em direção à Igreja da Natividade, uma procissão de crianças de Belém marchou com faixas, expressando suas esperanças. Vieram acolher o custódio da Terra Santa, acompanhados por um grupo de fiéis e representantes das comunidades religiosas e civis. As crianças ergueram faixas com os dizeres: ore pelas crianças de Gaza e parem a guerra. Hoje, em seus olhos, percebeu-se uma tristeza profunda, nunca vista nas entradas oficiais de anos passados. Suas almas pareciam oprimidas por uma dor que expressavam claramente através das suas mensagens. The first hope that we have in this moment is the hope of peace. A principal esperança nesse momento é a paz, seguida do desejo de ver os cristãos locais capazes de trabalhar e obter um sustento digno. Por essa razão, convido os peregrinos a regressarem o mais rapidamente possível à Terra Santa, especialmente a Belém e a Jerusalém, com os sinceros votos de que esta guerra termine antes do Natal. It's possible to come back to the Holy Land and particularly to Bethlehem and Jerusalem. I really hope that this war will finish before Christmas. Meu nome é Yam Salam e espero que possamos viver em paz, que essa guerra acabe logo, e desejo um Feliz Natal. Meu nome é Lamar Hanania, desejo-lhes boas festas e o fim da guerra, rezando a Deus para proteger as crianças de Gaza. Esperamos que essas crianças possam viver com liberdade e dignidade, que tenham um futuro melhor. Belém enfrenta circunstâncias muito difíceis e um dos problemas mais graves para a cidade e para a igreja é a imigração dos cristãos. Belém vive um êxodo contínuo de cristãos que representam um componente fundamental do seu tecido histórico e cultural. Essa migração não é apenas uma perda para a Igreja na Terra Santa, mas envolve também a perda de uma profunda herança espiritual e cultural para todos.
Há mais de um ano que enfrentamos essas dificuldades e estamos muito cansados, principalmente por ter que explicar o significado da guerra aos nossos filhos, que não conseguem compreendê-la. A guerra não nos afetou apenas economicamente, mas também psicologicamente. A certa altura pensamos em emigrar, mas nos perguntamos: se partimos, como fizeram muitos outros cristãos, quem ficará aqui? Queremos afirmar a nossa presença, apesar de todas as dificuldades que vivemos. Sabemos que temos um Pai Celestial e confiamos que Ele não se esquecerá dos seus filhos. Muitas famílias cristãs, incluindo alguns dos meus amigos, sofreram um enorme impacto e foram, infelizmente, forçadas a emigrar de Belém devido às difíceis condições econômicas, à incapacidade de suprir as necessidades essenciais dos seus filhos e ao medo de que essa guerra que começou em Gaza pudesse estender-se até aqui. Apesar de tudo, reiteramos, as nossas raízes estão aqui. Aqui começamos e aqui permaneceremos. Com o acendimento da primeira vela do Advento na Gruta do Natal em Belém, lugar onde teve início a promessa da salvação, acreditamos que Deus não abandonará a sua terra e o seu povo. Apesar do sofrimento e das dificuldades, a esperança permanece viva. Alepo, a cidade que durante anos resistiu ao cerco e à destruição, está agora sob o controle de Hayat Tahrir al-Sham. Sua Excelência Dom Hannah Jallouf, vigário apostólico latino de Alepo, conta-nos os últimos acontecimentos, especialmente depois que um míssil devastador atingiu o edifício da Escola da Custódia da Terra Santa, no domingo, 1º de dezembro, causando danos gravíssimos. É uma coisa muito estranha. Em apenas 2 dias, uma cidade inteira ficou sob controle dos rebeldes. É um precedente único. Uma cidade tão grande como Alepo cair em tão pouco tempo. Quanto a nós, cristãos, estamos seguros e temos plena liberdade de circulação. Podemos tocar os sinos das igrejas e celebrar os nossos ritos religiosos. Ninguém nos atacará direta ou indiretamente. Parece que eles querem evitar os erros cometidos em Idlib durante sua invasão. يوم الأحد بعد الظهر صاروخ من طيارة روسية. Na tarde de domingo, um míssil lançado por um avião russo atingiu a Escola Terra Santa de Alepo, destruindo-a em grande parte. Um andar inteiro pegou fogo, junto com tudo o que havia dentro. Damos graças a Deus porque nem os frades, nem os colaboradores ficaram feridos. Agradecemos novamente a Deus, também porque, no momento do impacto do míssil, estávamos sob uma área protegida. Para os cristãos de Alepo, é um ponto de encontro e um lugar para passear. Dado o que aconteceu, é realmente um milagre que ninguém tenha ficado ferido. Poderia ter sido uma catástrofe. As perdas são apenas materiais, não houve vítimas. Louvado seja Deus, nossos cristãos estão bem e nossos frades também estão todos seguros. No final do seu testemunho, Dom Jallouf dirigiu uma mensagem particular aos cristãos de Alepo. Quero tranquilizar os cristãos de Alepo. Espero que essa situação de incerteza relativamente ao que se passa seja resolvida o mais rapidamente possível, para que tudo fique mais claro e transparente. Pedimos a Deus que proteja a todos. Não tenham medo, estamos ao seu lado. Escolhemos permanecer em Alepo ao lado de vocês, fiéis e paroquianos. Estamos perto de vocês em suas necessidades e vamos ajudá-los o quanto pudermos.
No dia 26 de novembro de 1971, o beato Giacomo Berioni, pai da grande família paulina, concluía sua trajetória terrena. Inspirado por São Paulo, o beato Berioni desejou fundar também a Sociedade Bíblica Católica Internacional, a SOBCAIN. No dia 26 de novembro de 2024, a SOBCAIN e a Sociedade de São Paulo apresentaram em Roma a nova edição da Bíblia comentada em árabe, Examinai as Escrituras, uma obra grandiosa, fruto do trabalho de grandes estudiosos bíblicos e exegetas apaixonados pela palavra de Deus e pelo escrutácio, que na igreja de hoje é promovido pelo carisma do caminho neocatecumenal. Em coletiva de imprensa, os diretores do projeto, Padre Jean Azam, de Beirute, e Padre Francisco Voltaggio, de Jerusalém, apresentaram os aspectos técnicos e a finalidade pastoral deste excepcional trabalho. Logo após, teve início a celebração eucarística, presidida pelo patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pier Battista Pizzaballa. Non ci sono molte Bibbie in arabo, soprattutto non ci sono molte Bibbie commentate in arabo che aiutano ad approfondire la comprensione della parola di Dio. Não há muitas Bíblias comentadas em árabe que ajudem a aprofundar a compreensão da palavra de Deus. Nesse contexto, em que a guerra desencadeia também uma linguagem de ódio dilacerante, a palavra de Deus nos ajuda a abrir horizontes, a usar uma linguagem que constrói e não uma linguagem que destrói. Portanto, a palavra de Deus é o único instrumento que temos para trazer algo novo e diferente para o Oriente Médio. A palavra de Deus é l'unico strumento che abbiamo per portare in quel Medio Oriente qualcosa di nuovo e di diverso. Do norte da África ao Oriente Médio, das comunidades de língua árabe da Europa e da América aos países do Golfo Pérsico, esta Bíblia chegará a todos os cantos do mundo para permitir a qualquer pessoa ler a Bíblia de forma pessoal, espiritual e concreta. É uma Bíblia pensada para os fiéis, para a Lectio Divina, ou seja, para examinar mais profundamente as Sagradas Escrituras. E o principal desafio é que, precisamente nesse momento de conflito, de convulsão para o Oriente Médio e para a Terra Santa, possamos dar a nossa humilde contribuição para que os cristãos possam ser verdadeiramente uma ponte de reconciliação, de paz e de testemunhos, também para terem uma chave profética sobre os acontecimentos da história que os afligem e ter apoio, ser nutridos cada vez mais profundamente pela palavra de Deus, que é cada vez mais central. Em Cristo, as barreiras humanas são derrubadas. Na noite de apresentação da nova Bíblia, foi assinada uma trégua entre o Hezbollah e Israel. Esperança e profecia como o trabalho deste texto que reuniu estudiosos pertencentes a diferentes ritos, valorizando as fontes judaicas e patrísticas, juntamente com a teologia das igrejas orientais, a alma antiga, mas também o futuro do cristianismo árabe. A tradução da Bíblia para o árabe oferece-nos uma ferramenta de diálogo com outras religiões da Terra Santa. Procuremos encontrar palavras que possam ser comuns a todos para vivenciarmos a paz. Principalmente nesse momento da história que vivemos no Oriente, sofrimento, guerra, precisamos da Boa Nova, da paz de Emanuel, de Jesus que está conosco, e considero esse acontecimento fundamental, essa obra da Bíblia, para trazer paz ao mundo. Precisamos de Jesus, a palavra, Ele é a palavra. Todas as palavras que são ditas não são autênticas. A palavra essencial é Jesus Cristo. Before having this catechumenal way, we didn't even open the Bible. So the Arabic Bible was for me especially was. Antes de iniciar o caminho, eu nem ao menos abri a Bíblia, porque a Bíblia era para mim, em particular, muito difícil. Não conseguia entendê-la. Aprendi a ler a Bíblia árabe na comunidade com a qual eu vivo esta jornada de fé. Por isso, fazer parte deste evento hoje, para mim, tem um valor extraordinário. To be here part of this event have been really a lot of emotions. We didn't expect it to be as this big event. A comunhão entre as igrejas é uma profecia de paz que exige iniciação cristã,
onde se aprende a viver o relacionamento com a Bíblia como um relacionamento com Jesus Cristo, palavra viva de Deus Pai. No dia 29 de novembro de 2024, festa de Todos os Santos da família franciscana, o Patriarcado Latino de Jerusalém publicou a carta a toda a diocese e o édito assinado pelo patriarca cardeal Pier Battista Pizzaballa, comunicando oficialmente a todos os fiéis a abertura do processo de beatificação. Através desses documentos são divulgadas as normas e obrigações corretas segundo o direito canônico. O vice-postulador Frei Ulisses Arza, da Custódia da Terra Santa, explica-nos o significado desses preceitos e ajuda-nos a compreender melhor a história pessoal desta futura santa da Igreja. Con questo editto, il patriarca accetta ufficialmente. O patriarca, ao publicar o édito, aceita oficialmente o pedido apresentado pelo postulador-geral da Ordem dos Frades Menores, padre Gianni Califano, e inicia o processo no Patriarcado Latino de Jerusalém. Ao mesmo tempo, ao comunicar a todos os fiéis da diocese que o patriarca pretende abrir esse processo, pede também colaboração para recolher toda a documentação, todas as notícias, todos os testemunhos que podem ser a favor ou contra. O contro l'apertura di questa causa. O Papa Francisco nos diz que o rosto mais bonito da Igreja é o da santidade. Homens e mulheres que tentaram responder ao chamado do Senhor e o seguiram fielmente no seu próprio estado de vida. Os seus testemunhos ajudam cada um a ser fiel ao seu chamado à santidade, que começou no dia do seu batismo. E colpisce molto il fatto che, a distanza di 80 E é muito impressionante que depois de 80 anos, Irmã Maria da Trindade continue a atrair, continue a encorajar muitos irmãos, muitas irmãs a responder a este chamado à santidade. Na verdade, sabemos disso pelo testemunho que chega e toca o coração de muitas pessoas. A sua vida doada, a sua vida contemplativa e, sobretudo, a relação que teve com o Senhor na oração. nella preghiera soprattutto. Dela, explica Frei Ulisses, podemos recordar todo o seu percurso de busca interior do Senhor. Nascida em uma família protestante e calvinista, como leiga se distanciou da fé e passou por períodos muito difíceis de escuridão interior e até pecado. Infatti si sa che lei ha avuto Na verdade, sabe-se que ela teve um relacionamento afetivo com um homem casado. Depois passou por um momento de crise muito forte e, numa noite de fevereiro, sentiu a presença de uma religiosa, diz ela, de hábito marrom, em seu quarto. Essa experiência marcou o momento em que ela se encontrou novamente com o Senhor. rincontrata nuovamente con il Signore. Dois desejos caracterizam a sua vida: uma forte atração pela Eucaristia, isto é, receber a comunhão, e depois entregar-se à vida contemplativa, viver na clausura. Questo penso sia il primo insegnamento. Apesar das crises, apesar do pecado, é o Senhor quem toma a iniciativa, procura a sua ovelha perdida e também lhe dá a graça da conversão, que é o caminho que Irmã Maria da Trindade percorreu. Esta, penso eu, é a primeira lição que sua vida nos deixa. Em Milão foi batizada e finalmente recebeu a Eucaristia. Depois de ter tentado ingressar em várias outras congregações, chega aqui em Jerusalém e logo ao entrar no mosteiro encontra exposta a Eucaristia, o Santíssimo. Esse foi um sinal muito forte para ela. Mas então ela começa a ouvir também a voz interior, uma voz misteriosa que se identifica com o Senhor, que a leva a uma doação ainda mais profunda. Com efeito, ela faz um voto de vítima ao Senhor, que depois explica assim: é a forma de se entregar no silêncio, é uma forma de imitar a vida eucarística. Irmã Maria da Trindade faleceu no Mosteiro das Clarissas no dia 25 de junho de 1942, nas primeiras horas da tarde. No dia seguinte, o funeral foi celebrado com a participação de muitos padres franciscanos do convento de São Salvador, clérigos e crianças. Seu túmulo está atualmente localizado no pequeno cemitério dentro do mosteiro.
Lei certamente ha collaborato, ma il Signore ha fatto... Ela certamente colaborou, mas o Senhor fez uma obra de graça, misericórdia e santidade em sua vida. Ela deixou-se moldar por esta graça. E agora a sua santidade brilha. A sua santidade atrai também muitas almas para uma doação maior na igreja. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.